Fala sobrinhos, tio JG na área e imagina só, você tá em mais um dia na escola quando de repente você e sua turma inteira são trazidos para um Isekai, mas você já esperava por isso, afinal essa é a segunda vez que você é trazido para esse mundo. Você é na verdade um herói lendário que parou uma guerra entre demônios e humanos 5 anos atrás, mas uma nova guerra está para começar. Você conseguirá parar essa conspiração antes que seja tarde? E sobrinhos, hoje começamos nossa jornada no mundo do anime Isekai Shouka wa Nidome desu. E se você curte um bom Isekai, já preparou lanchinho para acompanhar a história até o final. E vem com o tio, porque é hora do recap. A história começa com o nosso protagonista olhando pela janela em mais um dia comum e entediante na escola, quando sua amiga de infância Yuri se oferece para cortar seu cabelo como sempre. Ela te chama de Yuki-kun e diz que você fica muito garoto emo com esse olho tapado. Bela comissão de frente. Enfim, mesmo feliz com isso, ele se pergunta como o outro mundo deve estar agora. E boca santa de protagonista, nesse exato momento, ele e todos os alunos são envoltos por um tipo de magia. Todos se assustam, menos o Protagas com seu sorriso de Protagas. Não me diga. Sim, é. Afinal, ele já sabe o que essa magia significa. O Protagas tá felizão, mas não por muito tempo, pois gigantes com armaduras se aproximam. Todos saem correndo, mas ele fica confiante. Sua amiga de infância o abraça para protegê-lo, mas ele derrota a criatura com um único dedo. Pega na mão da garota e a leva para um local seguro. Eles estão no meio do que parece ser um campo de guerra, pois diversos soldados armados avançam contra os gigantes de armaduras. Eles chamam as criaturas de demônios e estão levando uma surra comparado com o protagonista, né? E o que diz que isso é estranho? Essa guerra já havia acabado. Como isso é possível? E o poder mágico que ele sente dessas criaturas é algum tipo de maldição. Ele se lembra desse sentimento, mas é interrompido quando ia nos revelar alguma coisa pelos cavaleiros reais que acabaram de chegar. Ele reconhece a garota de cabelo azul e o loirão. Eles são bastante poderosos e as criaturas não têm nem chance. Os estudantes são levados para o reino de Destinia, onde o rei explica que eles foram trazidos pelo destino. São nomes bem inconvenientes, né? Em um momento de perigo para salvar o reino dos demônios, assim como aconteceu 5 anos atrás, onde os heróis que apareceram do nada, né, salvaram o mundo deles da guerra e trouxeram a paz a esse mundo, que é chamado de Eclair, destino, né? Sei, tá todo mundo desconfiado, porque parece que eles foram invocados em segredo por alguém. Ah, então já faz 5 anos, né? Diz o protagonista. Ele fala para sua amiga que não se preocupe, ele não deixará que ela passe nenhum perigo. Ela diz, Yuki-kun. Todos os estudantes começam a treinar com espadas e magias, menos o Protagas. Ele observa que Yuri tem uma boa aptidão com magia. A instrutora de magia dos cabelão azul logo percebe que ele tá cabulando aula e vai tirar a satisfação. O Protagas a chama de Elka e ainda tira onda com ela, como se eles já fossem conhecidos. Ela diz que esse jeito egoísta dele a lembra de um herói que existiu 5 anos atrás. Um herói caprichoso e egoísta que não se importava com os sentimentos das mulheres. E se ele não voltar ao treino, ela vai obrigá-lo. Então ele diz, cai dentro. Ela vai pra cima, ele desvia de boas e ainda mete um tapa onde é bom, e bem bom. Ela se lembrou da sensação dessa batida do tambor, ou seja, ele dava tapa no tambor todo dia, e o chama de Setsu-sama, e ela estava louca para o dia que iria reencontrá-lo. Eita bicho boy! Vemos que na verdade ela é meio masoquista e o chama de mestre. O loirão se chama Glenn, que também era parte do seu grupo no passado. Logo eles vão dar a boa notícia para Thea, a antiga maga do grupo, mas ela já sabia do retorno de Setsu, que apesar de ter uma aparência diferente agora, ela o reconhece por causa de sua mana. De qualquer forma, Setsu está feliz por ter retornado e diz que é bom ver vocês de novo. Agora eles começam a reunir informações e o questionam sobre como ele conseguiu retornar a esse mundo e por que a sua aparência mudou e o porquê também dele ter desaparecido do nada depois daquela batalha do passado. Nem ele mesmo sabe o que aconteceu. Nós vemos como foi a batalha entre Setsu 5 anos atrás, com uma aparência diferente, e Toma, o vilãozão. Antes de Toma tomar o golpe final... Continuando, antes dele dar o golpe final e causar uma grande explosão, eles gritam o nome um do outro, estilo Naruto versus Sasuke. Toma! Setsu! Tudo que ele sabe é que depois dessa luta ele renasceu em outro mundo, mas continuou com sua mana e suas memórias, e agora foi invocado novamente por algum motivo. Setsu quer saber o que houve com Toma após a batalha, e se ele teria alguma coisa a ver com essa nova guerra. Afinal, aqueles demônios estão sendo controlados por uma maldição, e esse tal de Toma é o único capaz de fazer isso. Seus amigos dizem que procuraram por ele, mas não acharam nada. Porém, se Setsu está vivo, existe a possibilidade de Toma também ter sobrevivido. Enquanto olham ao redor do reino, vendo a paz que foi conquistada por Setsu, eles juram que não vão permitir que isso se acabe. Ao mesmo tempo, Setsu pensa em sua mente. Toma, no que será que você está pensando nesse momento? O rei declara uma guerra geral contra o continente demoníaco, mas Glenn é contra e pede que o rei pelo menos espere que o mensageiro que eles mandaram retorne. Eles precisam pelo menos entender a situação
situação, mas a princesa diz que foram os demônios que os invadiram primeiro, e a invocação dos novos heróis, assim, de repente, né, é uma prova de Deus que a justiça está do lado deles. Mano, é impressão minha, ou os dois têm uma cara de vilãozões suspeitos que estão invocando esses heróis aí em segredo, dizendo que isso é coisa de Deus. Não, é o tio JG, jamais adivinharia um plot desse jeito, é coisa da minha cabeça. Os guardas puxa-saco aplaudem a princesa, e o rei diz que eles não deveriam ter dado ouvido aos papinhos daquele herói de 5 anos atrás e o seu acordo de paz. O fato do herói ter sumido é uma mensagem de Deus para eles unificarem esse mundo. Vixe, eu já joguei muito RPG japonês e eu já sei onde essa conversa vai dar. Apertem os cintos, sobrinhos, porque estamos em direção a uma longa história de conspirações pela frente. Enquanto isso, Yuri continua seu treinamento de magia. Quando Setsu, ou Yuki-kun, chega, ela se preocupa, pois esse treino é para ferir as pessoas, e pergunta por que fazem essas guerras. Ela diz que pelo menos poderá protegê-lo se sua magia for muito poderosa. Naquela noite, o grupo de heróis do passado se reúnem novamente, e Glenn explica que conseguiu ganhar tempo, dizendo que os heróis novatos precisam de mais treino. Porém, a guerra já não poderá ser evitada. Ele diz de boas, não tem jeito, vou ter que acabar com essa guerra mais uma vez, pois a guerra é uma decisão tola que precisa ser parada, ainda mais se for coisa do Toma. Seus amigos querem ir junto como nos velhos tempos, mas ele diz que dessa vez é melhor ele ir sozinho, pois dada a situação, as coisas podem piorar se eles não vigiarem o palácio. Eles acabam aceitando o seu egoísmo. Os 4 usam magia de invisibilidade para invadir os armazéns do palácio. Lá eles encontram o que procuravam: Kuromaru, a espada de Setsu. O cara deve ser tão apelão que até sua espada tem nome. Setsu está pronto para partir, mas Yuri chega de surpresa querendo saber para onde ele vai. Setsu conta a verdade para sua amiga de infância, dizendo que essa é a segunda vez que ele foi invocado para esse mundo, por isso ele vai parar essa guerra, conversando com um certo conhecido dele. Você já sabe um jeito que ele vai conversar, por isso ele vai levar essa espada. Caso a conversa saia dos trilhos, né? A Yuri quer ir junto, mas ele nega, dizendo que é muito perigoso. Isso é uma coisa que somente ele pode fazer, então ela manda ele fechar os olhos. Eita, lá vem o beijão, lá vem o beijão. Só que não. Ela usa magia de vento com fogo combinado, sei lá, pra cortar seu cabelo. Minha filha, não era melhor usar uma tesoura, uma maquininha, não? Assim como ela prometeu que faria no começo do episódio. Ele ainda tá bem gatão. Ela jura ficar mais forte pra quando ele voltar. Ele dá um peteleco em sua testa e diz que ela será aprovada se conseguir desviar disso na próxima vez. Ele também se despede delas e começa sua jornada nesse mundo pela segunda vez. Nós vemos um velhote dizendo que não vai vender seus produtos que foram feitos com orgulho dos artesãos. O velhote tem a voz do Jiraiya. Bom saber que o dublador japonês dele está com saúde nos dias de hoje. Enfim, continuando. O velhote está reclamando com esse cara que parece nosso protagonista, só que mais adulto e mais gotozon. A garotinha neta do velhote está vendo essa discussão. O cara puxa a maleta cheia de grana e o velhote: que orgulho o quê? Tá vendido, passa essa grana aqui. A garotinha ficou confusa, pois achou que o orgulho dos artesãos era mais importante. Ele diz que ainda é verdade, mas existem exceções, como isso, minha netinha. Grana, mufunfa, gold. Din-din. 5 anos depois, o velhote morreu, e a garota chamada Ruri jura proteger o último trabalho do seu avô, realizando seu desejo custe o que custar. A garota já sabe dirigir carroça de burro, ou no caso de cavalo, mas no meio do caminho, em uma noite sombria, ela é atacada por um javali lobão chifrudo demoníaco. Vemos que ela está com o broche que havia sido comprado. Como ela pegou de volta, bem... Só segue o roteiro, meu filho. Ela tenta dar um migué no javali. Escuta, bichinho, eu não sou muito ossuda e tenho um sabor horrível. Quero saber não, bichinha. Tô com fome, chegue cá. Peraí, eu sei falar? O que o tio JG tá pensando me dando uma dublagem? O cara é maluco? Continuando. E quem chega bem na hora para salvar ela? É um pássaro? É um avião? O Chapolin Colorado. Não, é o Setsu, o protagonista. Ruri já pergunta se ele quer dinheiro, mas o protagonista está de boa, tá ricaço, ele tá só de passagem. Mas a garota diz que seu avô dizia que não tem nada mais caro do que algo de graça, então resolva tudo com dinheiro. O protagonista diz que esse velhote não prestava. Nesse momento a garota se lembra do homem de 5 anos atrás, que se parece bastante com ele. O protagonista está de saída, mas Ruri quer que ele seja seu guarda-costa. Ele diz que está ocupado no momento, mas como ela insiste muito, ele diz que só até a cidade mais próxima, e vai ser de graça ainda. Mano, como não se apaixonar por esse homem? Digo, enfim, no caminho de cavalão, ela não quer mostrar o produto para ele. Ao amanhecer, eles chegam na cidade portuária de Marsene. Lá, Ruri se depara com um problemão. Ela quer uma viagem para o continente demoníaco, mas como uma guerra está prestes a estourar, ninguém aceita o seu pedido. Ela passa o dia sendo rejeitada, mas não desiste, pois precisa entregar sua encomenda. Os cavaleiros de Destino chegam procurando encrenca com a garotinha. Quando ela se nega a mostrar o produto, eles tentam
tentam pegar a força, e o Protagas já chega: "Ei, duvido tu encostar nela, tá ligado, meu boy?" Eles iam sacar as espadas e o Protagas: "Cai dentro, bora botar pra quebrar." Mas como o povo tava olhando, eles desistem, pelo menos por enquanto. Ruri pula em cima dele com alegria, sem acreditar em tudo que ele fez por ela, de graça. Então pagou uns sanduíches para ele. Setsu pergunta o que ela vai fazer se não encontrar um barco. Ruri diz que seria capaz de comprar um, mas ele diz que isso é impossível, seria caro demais. Ruri não se importa, pois sua encomenda não tem valor que possa pagar. Setsu então tem uma ideia, mas pede que a garota descanse na pousada por hoje. Porém ela pede que ele divida os custos da pousada, ou seja, bora dormir no mesmo quarto, como cliente guarda-costas, é claro, pois ela ainda precisa crescer mais uns 10 anos. Já no quarto, Ruri confia bem mais em Setsu e resolve mostrar o broche para ele. O Protagas se lembrou do objeto e Ruri resolve lhe contar mais sobre seu avô, o maior joalheiro que já existiu em Destinia. Até que um certo dia chegou um pedido de reparo desse broche, que foi a melhor peça que ele já havia feito. Porém, o tempo dele estava acabando. Em suas últimas palavras, seu avô lhe disse que dinheiro é muito importante, mas somente porque sem dinheiro ela não poderia proteger as coisas que eram mais importantes para ela, pois desistir de tudo para proteger o que lhe era importante é o que pode verdadeiramente ser chamado de orgulho. Ele então confiou a Ruri para entregar o seu último trabalho. Ela então promete a ele que entregaria o broche ao seu devido dono que havia pedido o reparo. Quando ia tomar banho, ela confiou em deixar o broche nas mãos de Setsu e pensa: vovô, eu vou conseguir cumprir a promessa graças a essa pessoa gentil que eu encontrei. Setsu, com uma cara preocupada, confirma que esse é o broche ao qual ele comprou 5 anos atrás e conjurou uma magia de proteção, se perguntando como isso teria quebrado. Ele pensa em uma certa garota demônio que ainda não conhecemos e espera que nada tenha acontecido com ela. Ele não ia conseguir dormir aquela noite com a garotinha dando um mini soco na sua cara, mas os cavaleiros reais vieram procurar encrenca com eles novamente. O Protagas já sabia, e logo ele pega a garota e pula da janela com ela no maior estilo protagonista galanzão. Ele faz os guarda-costas correrem a cidade inteira atrás dele, enquanto corre com Ruri em seus braços. Quando eles chegam ao fim da linha, nem adianta. Setsu continua muito convencido e fala: "Quem quiser vir cai dentro, eu mostro com quantos paus se faz uma canoa." Mas logo ele se joga ao mar junto da garota e diz: "Há quanto tempo?" "Eu voltei, Levia." E um monstro dragãozão de água aparece. Os dois sobem em sua cabeça e Setsu pede que Levi os leve para o continente demoníaco. Ruri logo percebe que esse é o Leviatã, o lendário deus do mar, e pensa: quem diabos é esse cara que eu contratei como guarda-costas? Minha sobrinha Ruri, se liga, esse é o lendário herói Setsu. Eles logo avistam o continente demoníaco à distância. Ao chegar lá, Setsu faz Levia lutar contra um povo gigante para preparar o almoço. E surpresa, a Levia sabe falar e tem uma voz de garota. Esse eu já sabia. Setsu apresenta Levia, sua amiga e deusa do mar, que obviamente tem uma forma humana, senão não teríamos como shippá-los. Digo, é extremamente relevante para a história. Levia está furiosa pois o Protagas sumiu por 5 anos e a chama de repente e a faz de táxi grátis, e ainda não a ajuda na luta contra um povo, só para ficar de camarote vendo uma rara luta de monstros gigantes. Setsu acaba tendo que fazer o almoço, anéis de lula frita. Levi explica que Ruri está bem próxima do seu objetivo agora, pois logo depois da montanha fica Evil Baron, o castelo da Rei Demônio. Setsu esqueceu de dizer, ou não disse por sacanagem, mas Ruri até agora não sabia que a pessoa que pediu o conserto do broche era Desastol Sereno, a Rei Demônio em pessoa. Ruri fica surpresa e bastante assustada. Setsu e Levia entram em uma briga de casal, pelo menos é o que umas crianças demônios que apareceram do nada disseram, além de dizer que o homem é quem deve se desculpar primeiro. O Protagas enche a boca das crianças com um anel de lula frita para tapear elas, mas por causa disso, Setsu é feito de burro de carga e cozinheiro, para fazer o maior banquete para a vila das crianças naquela noite. Isso foi tudo em comemoração aos novos heróis da vila, que os livraram do monstro Lula que aterrorizava a aldeia desde o começo dessa guerra. Enquanto isso, Vlad, o guarda pessoal da Rei Demônio Desastol, aparece achando que a vila estava sendo incendiada pelos humanos. Ruri ficou meia bebunça tomando suco, ela deve ser maluca, e pergunta como Setsu e Levia se conheceram. Ela diz que há 5 anos atrás ele tentou atravessar ao mar sem sua permissão. Eles lutaram e ela perdeu, então ele a obrigou a lutar a seu lado para juntos trazerem um fim àquela guerra. Mas é um pouco mentira o que ela disse, pois a verdade é que ela estava com raiva e ele a venceu num soco só. Mas Levia ficou surpresa, pois achou que todo mundo em Destinia conhecia o grande herói Setsu. Ruri pensa: o herói Setsu? Aquele que fez amizade com todos os reis e acabou com a guerra? Ruri finalmente percebe que o Setsu é o grande herói lendário Setsu.
Suspeitei desde o princípio. Isso explica tudo, como ele conhece pessoas tão incríveis. Levia diz que parou de causar acidentes marítimos, pois jurou a Setsu que iria manter a paz. Mas novamente ela está furiosa porque o cara sumiu do nada, apareceu do nada após tantos anos e a usou como um barco. Porém ela diz que apesar de tudo ficou feliz de poder vê-lo novamente. Ruri percebe que Levia gosta de Setsu. Ela nega tudo, é claro, mas admite que esteve esperando por ele todo esse tempo. Vlad finalmente chegou, mas passou vergonha na frente de todo o vilarejo. Mais tarde, Vlad reconheceu Setsu, apesar de seu novo corpo. Logo, Protagas pergunta por que ele, que é o mais próximo da Rei Demônio, está fora do castelo. Vlad explica que estava à procura de Levia, e agora que a encontrou junto ao herói lendário Setsu, ele sente que existe esperança. Logo, Vlad joga todo o seu orgulho fora para pedir que os dois, por favor, salvem a Rei Demônio. Ele explica que ela recebeu um pedido de casamento de um certo homem, um cara chamado Teran Sniter, só que na verdade era uma armadilha, um tipo de maldição, pois ele trouxe um colar amaldiçoado ao invés de um anel de noivado. Logo, Vlad pergunta se Setsu já está sabendo da guerra que começou há um mês quando os humanos invadiram o continente demoníaco. Supostos humanos com armaduras de gigantes, da mesma maneira que os soldados de Destinia pensavam que as armaduras gigantes eram demônios atacando primeiro, e que o Rei Demônio mandou um emissário para a nação dos humanos, assim como os humanos haviam mandado um para o continente demoníaco, mas nenhum dos dois havia retornado. Vlad também disse que quem tomou a iniciativa para tudo isso foi o homem chamado Teran Sniter, já que a Rei Demônio não quer guerrear de maneira nenhuma. Levia e Setsu não acham que ele seria capaz de parar essa guerra, mas Vlad diz que ele é o melhor que esse mundo tem no momento, agora incluindo Setsu também, que acaba de retornar. Ruri explica que Teran em si não é poderoso, mas ele é o mercador mais rico do mundo e chefe da companhia mercantil Teran, ou seja, a maioria dos barcos mercantes agora está sob o seu comando. Setsu está furioso, pois Dezas está disposta a virar escrava desse cara para parar essa guerra. Vlad diz que ele está correto, tudo para manter a promessa de paz que ela fez com ele 5 anos atrás. Levia diz que aquela mulher é uma tola por se agarrar a uma promessa que fez a um homem que desapareceu, mas Levia sabe que ela também está fazendo a mesma coisa, então diz que eles não podem deixar as coisas como estão. Setsu concorda e os dois agora correm em direção ao castelo da Rei Demônio, pela exata rota que usaram 5 anos atrás para fazer um ataque surpresa ao castelo. Vlad havia explicado que o casamento pode acontecer a qualquer momento, e eles devem tomar cuidado pois o castelo está cercado de monstros e Teran está rodeado de guardas poderosos. Levia e Setsu enfrentam as criaturas juntos, enquanto a música épica toca. O plano de Setsu é acabar com o cara que quer casar com sua garota demônio, mas Levia diz que eles precisam dele para parar essa guerra. Porém, Setsu pensa que tem algo suspeito sobre tudo isso, pois assim como Vlad diz que os humanos atacaram primeiro, os humanos dizem que os demônios atacaram primeiro. Setsu diz que viu os gigantes de armadura e eles não são nem demônios e nem humanos, e que dessa vez a guerra não é uma coincidência. Alguém está por trás de tudo isso. Ele ainda não sabe quem é, mas está apostando que esse tal Teran com certeza sabe. Enquanto eles se aproximam do objetivo, Levia se lembra que ele ainda é o Setsu de sempre. Eles sempre se arriscavam e viajavam juntos. 5 anos atrás, ela vivia escondida e solitária no mar, sem se importar com o que acontecia na terra. Mas Setsu atirou do mar e mostrou a beleza desse mundo. Eles finalmente chegam a Evil Baron, o castelo da Rei Demônio, e quando ele entra lá dentro, encontra uma situação inacreditável que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E galera, valeu demais por terem assistido até o final. Então se você gostou, eu já conto com teu like e a tua inscrição para fortalecer o nosso trampo. Bora bater a meta de 100 likes para eu saber que vocês curtiram de verdade para ter continuação. É isso aí, fique com esse vídeo especial que eu preparei só para você que tá vendo agora, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tio JG ficando por aqui, bom anime para vocês.